estamos dando início à nossa série Desportos. O tema de hoje será futebol. Nesse vídeo nós falaremos um pouquinho sobre a história e sobre a origem do futebol. Bem, vamos começar com a história do futebol. O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, praticado em centenas de países. E a gente sabe, né, que o primeiro brinquedo que uma criança, principalmente os meninos, recebem é uma bola. Então já está no sangue, a gente brinca, né, que está no sangue, né, de toda pessoa, principalmente de todos nós brasileiros. Como ele sendo um dos esportes mais praticados no mundo, né, por isso ele ser mais popular, por seu jeito simples de jogar. E é um desporto bem interessante, de acordo com a sua forma de disputa, que é muito atraente. Embora a gente não tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores reconheceram vestígios dos jogos em diversas culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram futebol, é claro, né? Pois não havia uma definição de regras como há hoje. Porém, demonstra o interesse do homem por esse tipo de esporte desde, né, os tempos mais antigos. Então, lá, vamos falar um pouquinho dessa origem. Tá? Então, essa parte só para a gente fazer aquele resumo, né? A gente não tem essa certeza. Então, a gente vai ver muitas coisinhas interessantes. A gente começa falando sobre o futebol na China antiga. Isso a gente vai falar cerca de 3.000 anos antes de Cristo. O esporte, né, que mais se assemelha, ele foi criado por Yan Tse, integrante da guarda do imperador na dinastia Xia. Os militares, né, chineses, né, procuravam muito isso. Então eles tinham um nome, esporte era chamado de Tisu Shu. Gente, eu falo chinês com maior perfeição, vocês perceberam, né? Parece que eu vim diretamente da China. E tinha o significado de lançar com o pé. Era uma bola de couro, né, recheada. Então tinha né? Porque aí, o que vem de interessante, né? Porque a gente não está aqui para fazer o estudo profundo do futebol, mas para a gente ter falar de algumas curiosidades. Então, o que eles faziam? Olha essa palavra, né? Chutavam cabeças. Então, como a gente estava falando sobre guerras, eles pegavam as cabeças dos inimigos, faziam de bola e chutavam essas cabeças. Com o tempo, essas bolas foram substituídas por bolas de couros revestidas por cabelos humanos. Eles formavam 2 equipes, né? Cada equipe com 8 jogadores. E o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando a bola para dentro de 2 estacas fincadas no campo, né? Essas estacas eram ligadas por um fio de cera. Então aí tem a curiosidade do futebol da China. O nosso próximo é a origem do futebol no Japão antigo, né? Ele foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, porém se chamava Kemari. Ele era praticado pelos integrantes da corte do imperador japonês. O Kemari acontecia num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola era feita de fibra de bambu e, entre as regras, o contato físico era proibido entre os 16 jogadores, né? 8 de cada lado. Historiadores do futebol encontraram relatos que confirmam o acontecimento dos jogos entre equipes chinesas e japonesas na antiguidade. Já havia gente famosos campeonatos. O Kemari, ele significa pontapear a bola, ki, né, de chutar, e o mari, que significa bola. É uma variação do Tsushu, com origem no Japão. Ao contrário, o desporto chinês, as mulheres não podiam participar do Kemari. Foi difundido, né, pelos imperadores Enji e Tenrei e era proibido qualquer contato corporal. Então isso aí é a curiosidade do Japão. Já, né, na Grécia e na Roma antiga, os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C.,
que se chamava Episquiros. A primeira referência ao Episquiro vem do livro Spiromante de Homero, um livro grego só sobre os esportes com bolas. Olha, essa eu vou ver direitinho, né? Então, para ver como é antigo. Os gregos têm uma coisa mais especial com a parte esportiva. A gente deve voltar um pouquinho, né? É uma curiosidade que na cidade grega de Esparta, os jogadores também militares usavam uma bola feita de bexiga de boi cheia de areia ou terra que deveria ser arremessada pelas metas no fundo de cada lado do campo. O campo onde se realizavam as partidas em Esparta era bem grande, pois as equipes eram formadas por 15 jogadores, não mais como 8, né? Como nós falamos anteriormente. Quando os romanos dominaram a Grécia, entraram em contato com a cultura grega e acabaram assimilando o Episquiros, porém o jogo tomou uma conotação muito violenta. Ele foi proibido. Tá? Agora sim, vamos falar um pouquinho do futebol na Idade Média. Há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se de muita violência. Lembra do finalzinho lá da Grécia e da Roma? Antiga? Que era o soule e o raspatum, que eram praticados bem na Idade Média, claro, né, pelos militares, que dividiam-se em duas equipes, os atacantes e os defensores. Olha só, gente, era permitido socos, pontapés, rasteiras, outros golpes violentos. Gente, foi um verdadeiro MMA. Venhamos, né? E convenhamos. Há relatos que mostram a morte de alguns jogadores. Olha só, gente, não falei? Então, e cada equipe era formada por 27 jogadores, onde grupos tinham funções diferentes no time. Uns eram os corredores, outros eram os dianteiros, outros eram os sacadores, outros guarda-redes. Olha só, né? Aí a gente já começa a ver as funções, né? As posições dentro do futebol. Na Itália medieval apareceu um jogo denominado Gioco de Cálcio. Ele era praticado em praças e 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. A violência era muito comum, pois os participantes levavam para o campo seus problemas causados principalmente por questões sociais típicas da época medieval. Olha a questão social dentro do esporte. Então o que acontecia? Né? O barulho, a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que declarar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando à prisão os praticantes. Porém, o jogo não terminou. Novidade, pois integrantes da nobreza criaram uma nova versão. Exatamente, criaram uma nova versão dele com regras que não permitiam violência. Nesta nova versão, cerca de 12 juízes deveriam cumprir essas regras. Nós estamos dizendo, né, o raspatum ele veio muito do Império Romano, né, 200 anos antes de Cristo, já né, tem essa influência. Eram disputados num campo regular, dividido por uma linha e com duas linhas como meta. Aí, né, a gente viu, né, a bola era feita já de bexiga de boi. O raspatum era um exercício militar que fazia uma partida poder durar horas. Então, o quê? Para ganhar, olha, voltando ao nosso conteúdo, condicionamento físico. E com isso ele foi sendo expandido através dessas conquistas romanas. Né? Foi expandido pela Europa, pela Ásia Menor e o norte da África. Já o soule, ele durante a Idade Média, na região onde hoje fica a França, né, por isso ele foi criado já pegando aquela versão do raspatum, entre os anos 58 a 51 a.C. As regras do soule variavam de região para região. Seu nome também era chamado de choule na Picardia. Já a gente já vinha também falando sobre o calço de Fiorentina. Tem calça de Fiorentina? Pensou, né? Que eu tô brincando. O calço fiorentino, não por acaso, né? Os italianos, olha aí, né? Já saímos do Império Romano, passamos pela França, já vem os italianos que deram esse nome, por causa da cidade de Fiorença.
As regras só foram estabelecidas em 1580 por Giovanni de Bardi. O jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes. Então imagina, gente, hoje, né, nós temos, né, o árbitro principal, né, o que a gente chama de bandeirinha, tem agora o árbitro de vídeo, mas lá na época já tinham 10 juízes e a bola podia ser impulsionada com os pés ou as mãos e precisava ser introduzida numa barraca armada no fundo de cada campo. Não havia limite de jogadores, levando em conta também, claro, né, o tamanho do campo. Por isso a necessidade de tantos juízes. O esporte se espalhou rapidamente por todo o país e hoje é uma festa anual em várias cidades da Itália. Então, se você de repente chegar lá na Itália e ver, estamos comemorando, né? Bater o jogo de Calcio e Fiorentina, já sabe que nem aqui foi lá os primórdios do futebol. Aí a gente entra um pouquinho para falar sobre o futebol na Inglaterra. Alguns pesquisadores concluíram que o jogo de calcio saiu da Itália e chegou na Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou diferentes regras e foi organizado, sistematizado. Então, a sistematização começou, né, na Inglaterra. Veio com a chegada, por volta do século XVII, e ele foi organizado e sistematizado. O que eles fizeram? Eles estabeleceram o tamanho de um campo, né, que deveria medir entre 120 por 180, né, 120 de largura por 180 de comprimento. Nas duas pontas seriam instalados 2 arcos retangulares chamados de gol, né, a baliza entrando. A bola de couro era enchida com ar, não mais com areia. Então as regras ficaram mais claras e objetivas. E começou a ser praticado por quem? Aí já veio, né? Olha que atinge de vocês. Já foi começando a ser praticado por esses estudantes e os filhos da nobreza inglesa. E ela foi com isso o quê? Foi se popularizando. Lá por volta do ano de 1848, numa conferência em Cambridge, estabeleceu-se um único código de regra para o futebol. E no ano de 1871 foi criada a figura do guarda-redes, né? O nosso goleiro, que seria o único que poderia colocar as mãos na bola. Então a gente está vendo aí uma linha do tempo. Veio, né, com o jogo de cálcio, aí eles foram criando, né, sistematizando as regras, que veio, né, o estabelecimento do tamanho do campo, falando sobre a bola, lá a conferência em Cambridge em 48, já em 71 foi criado a função, né, do goleiro. Em 1875 foi estabelecida a regra de tempo de jogo de 90 minutos, né, horas de 2 tempos de 45. E em 1891 foi estabelecido o pênalti. Olha só como vem sistematizando, né? Foi se profissionalizando. Né? O pênalti para o quê? Punir as faltas cometidas dentro da área. Somente lá por volta de 1907 que foi estabelecida a regra do impedimento. Olha só como, né? Tudo vem assim com o tempo. Esse profissionalismo do futebol foi iniciado somente em 1885. E no ano seguinte seria criada na Inglaterra a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. Então, em 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para confundir o futebol em diversas partes do mundo. O Corinthians, lá de São Paulo, ele tem esse nome em homenagem a esse Corinthians que começou a difundir pela Europa, já com o quê? Com essas novas regras. Quando chegou em 1888, nem um pouquinho antes, né? O que aconteceu? Que foi fundada a Football League com o objetivo de organizar torneios e campeonatos internacionais. E com isso, né, o futebol foi se espalhando. Para a gente ter uma ideia, só em 1904 é que foi criada a FIFA, né? Federação Internacional de Futebol Association, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. Então a FIFA, né, se for pensar, ela é bem recente, né? Então, qual a responsabilidade da FIFA? Ela vai organizar as Copas do Mundo, a Copa Libertadores da América,
a Copa UEFA, a Liga dos Campeões da Europa, a Copa Sul-Americana, entre outros campeonatos. Então, nisso, né, dentro da FIFA que acaba sendo essa organização, né? Ela que organiza esses grandes campeonatos, né? A gente chama de seleções pelo mundo. Bem, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol no Brasil. Aí a gente vai ter grandes embates, né? De realmente quem trouxe o futebol para o Brasil. Mas a versão mais, né, divulgada foi através de Charles Miller, né? Que é chamado de o pai do futebol no Brasil. Charles Miller, ele nasceu em São Paulo, né, lá no Brás. O pai dele era inglês e a mãe dele é brasileira. Mas o que aconteceu? Ele viajou para estudar na Inglaterra quando ele tinha 9 anos de idade. Então ele foi para a Inglaterra. Quando ele retornou para o Brasil em 1894, após concluir seus cursos, ele trouxe na bagagem o quê? Adivinha? Do 3, do 2, do 1. Ele trouxe uma bola. Exatamente. Então a primeira bola de futebol a rolar nos campos brasileiros. Assim trouxe esse esporte e um conjunto de regras para o Brasil. Por isso, né, ele é considerado o pai do futebol brasileiro. Logo que foi acontecendo, né, o futebol se tornou um esporte das multidões, despertando paixões, empolgando muita gente. Charles Miller, na opinião de muita gente, como João Saldanha, no seu livro O Futebol, da editora Bloch, né, no Rio de Janeiro, em 1971, a gente vê lá na página 46 ele citando, né, teria sido maior do que o Rei Pelé. Não foi apenas um jogador de extrema habilidade, que ele jogava também, ele não só trouxe a bola. Resultado de suas experiências obtidas no selecionado de Hampshire, quando defendia as cores do agora vem o inglês, gente, Southampton Futebol Clube. Mais do que isso, ele tinha o perfeito domínio das regras do futebol da época e apitava também os jogos. Além de jogar, ele também fazia o quê? A arbitragem. E ele começou isso inicialmente aonde? No São Paulo Futebol Clube. A que a gente chama de São Paulo Atlético Clube. Clube que reunia os altos funcionários ingleses da Companhia de Gás, do Banco de Londres e da São Paulo Railway. Então, né, as grandes empresas se reuniam lá no clube e ali ele foi difundindo, né, e trabalhando no futebol. Então o que acontece, gente, né? A habilidade, o ritmo, a versatilidade e a improvisação dos nossos jogadores, eles acabaram que deram grande destaque ao futebol brasileiro. E hoje considerado, né, um dos melhores do mundo. Os nossos jogadores, não é à toa, a gente vê, né, através das mídias, né, como os clubes estrangeiros, né, eles vêm para contratar e levar a nossa prata, né, o nosso ouro, e acabam levando. O Brasil, ele ganhou diversos campeonatos. Vamos pegar, lembrar a Copa de 58, a Copa de 62, a Copa de 70, a Copa de 94, a Copa de 2002. E a gente vai pesquisando aí vários campeonatos que o Brasil ou os times brasileiros participaram, né? Eles estão aí sempre bem vistos. Então a gente vai ficar com essa frase na mente, né? Porque o grande destaque do futebol brasileiro, né, considerado, né? Por que ele é considerado o melhor do mundo? A grande habilidade. A gente vai lembrar daquele comecinho que eu falei, acho que é o primeiro brinquedo que as crianças recebem a bola. E com isso, né, o pensamento de todo menino que a gente pergunta, né, grande parte, não vou dizer todos, que nós temos vários amigos, né, que não são apaixonados por jogar, mas a gente acaba entendendo o futebol. A gente fala que já está no sangue do brasileiro. Por isso que essa habilidade ela já é nata e inata. A criança não sabe andar, mas já está chutando. Então, aí um resumo falando sobre, né, o São Paulo Futebol Clube, né, a fundação dele, que foi em 13 de maio de 1888, data, né? Vamos lembrar da história, por que tem essa data. Lembrando, né, que só era praticado, né, um resumão, pelas pessoas da elite,
sendo, olha aí, vedada a participação de negros em times de futebol. O preconceito, né, lá era gritante. Servia para pegar a bola no fundo, mas não podia jogar. O futebol, ele é o que, gente? É um jogo coletivo, como o próprio nome diz. Foot, pé, ball, bola. Então, ele é jogado principalmente com os pés. Poxa, poxa, principalmente, ele é jogado com o corpo todo. Só que, como a gente sabe, dentro das regras, né, os jogadores deslocam-se conduzindo a bola ou tocando a bola com qualquer parte do corpo, exceto com as mãos, por isso do principalmente. Então, acaba trabalhando diversas habilidades. Nós veremos isso no nosso próximo vídeo. Então, o que acontece? O futebol, ele permite aos praticantes o desenvolvimento do manejo de bola com todo o corpo. Então, acaba trabalhando muito a gente vai voltar, né, um pouquinho a nossa coordenação motora, a nossa velocidade, agilidade. Então, quando a gente começa a pensar exatamente no futebol, é pensar como que ele vem trabalhando essas habilidades, né? As valências físicas. Nós corremos, nós andamos, nós saltamos, só que e isso já é bem inato, e o futebol ele trabalha muito isso. Então o que nós temos que fazer? A gente só vai levar esses movimentos para dentro do desporto. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte e fala sobre a história do futebol e um pouquinho da origem. Então não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as habilidades, sobre os fundamentos e algumas regrinhas, que a gente vai entrar um pouquinho no futebol de campo e no futebol, né, o famoso futebol de salão, que é o mais praticado dentro das escolas brasileiras. Então aguardo vocês no próximo vídeo.